Muito bem, queridos irmãos. É sempre um prazer estar na companhia dos irmãos e poder pregar a palavra, né? Uma honra, um privilégio. Queridos, a gente terminou, né, a pregação sobre a exposição do livro de Neemias e já estou com saudade de Neemias, né? A gente foi um longo tempo ali com Neemias, aprendi muita coisa com Neemias, mas daqui para frente agora nós iremos trabalhar na carta de Paulo aos Romanos. Hoje eu irei dar somente a introdução, tá bom? Semana que vem, se Deus nos permitir, nós iremos então entrar na carta propriamente dita, né? Iremos ver aí o capítulo 1 em diante. Mas hoje nós vamos ficar apenas com a introdução da carta aos Romanos. Será uma reunião breve, né? Eu não quis escrever muito sobre a introdução, já para não ficar muito longo, porque quando a gente entrar na carta e for expondo, eu vou ter que explicar bastante sobre o contexto, então eu deixei para dar mais informações quando nós estivermos expondo a carta, ok? Muito bem. Ok, Eu vou dar hoje algumas informações, né, para os irmãos, para que nós possamos já nos contextualizar na carta de Paulo aos Romanos. Queridos, a carta aos Romanos, ela é, sem sombra de dúvida, uma carta extraordinária. Ela foi um instrumento usado por Deus para a conversão de grandes homens na história da igreja, como, por exemplo, Martinho Lutero, Agostinho de Hipona, John Wesley e entre outros, né? Eles se converteram, né? Tiveram o conhecimento realmente da verdade lendo Romanos. Martinho Lutero, por exemplo, ele tinha uma grande luta dentro dele em relação à justiça de Deus. Toda vez que ele lia sobre a justiça de Deus na Bíblia, essa expressão, a justiça de Deus, deixava ele muito perturbado. Até que ele, ao estudar a carta aos Romanos, ele estava ensinando, né, no seminário, e aí ele se deparou com Romanos, capítulo 1, verso 17, e ele entendeu que aquela justiça de Deus que se fala ali não era Deus cobrando do homem, mas era Deus imputando a sua justiça ao homem. Era o que Deus tinha feito pelo homem. E daquele dia em diante, ele então se converteu ao Senhor. Agostinho de Hipona, ele se converteu também lendo Romanos, mas já foi o capítulo 13. Né? Agostinho ele já era um pregador das Escrituras, só que ele vivia uma vida muito devassa, uma vida em pecado. E ele estava em um momento de luta, bastante luta, né, com ele mesmo, consigo mesmo. Ele estava na casa de um amigo, em um jardim, e refletindo sobre a sua vida, até que ele ouviu algumas crianças brincando, né, e cantando, né, toma e lê. E ele então assumiu aquilo ali como sendo as palavras de Deus para ele. Inclusive, ele fala sobre isso nas suas confissões, né? Tem um livro chamado As Confissões de Agostinho. Lá ele fala sobre esse ponto, né? E então havia um rolo, né, um pergaminho lá de Romanos, e ele pega, abre, né, e quando ele abre, o primeiro capítulo que aparece ali é o capítulo 13, e ele lê ali, então, e daquele momento em diante também ele se converteu. Já John Wesley, ele foi ouvir uma pregação, e ele não estava nem muito afim de ir para essa congregação, mas ele foi lá, e o pregador estava expondo lá um comentário de Romanos de Lutero, né, estava expondo ali, e ele, daquele momento em diante, também se converteu. Então, Romanos tem sido realmente uma carta extraordinária. Essa carta ela é um verdadeiro tratado teológico. Aqui, Paulo não somente faz uma apresentação do Evangelho, mas uma defesa intensa da palavra de Deus. William Tyndale, né, que viveu aí no século XVI e era um tradutor da Bíblia, no prefácio da carta aos Romanos, ele escreveu: Porquanto esta epístola é a principal e mais excelente parte do Novo Testamento e o mais puro evangelho. Essas foram as palavras de William Tyndale, né? Bem, se ela é a parte mais importante, isso é
discutível, né? Porque nós entendemos, na verdade, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil, né, para o nosso ensino. Mas que, de fato, Romanos é, sem sombra de dúvida, uma parte excelente do Novo Testamento. É um dos temas centrais que Paulo trata aqui é a justificação pela fé. Né? Nós vamos ver isso aí logo nos 3 primeiros capítulos, né? Nos 4 primeiros, né? Paulo falando a respeito disso. Mas agora me deixe falar um pouquinho mais sobre o autor dessa carta. Antes de prosseguir, vamos falar um pouco sobre o autor da carta. Não há dúvidas sobre a autoria dessa carta entre os estudiosos, nem mesmo entre os críticos, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Não se há dúvida em relação a isso. Paulo, ele era um hebreu da tribo de Benjamim. Ele tinha nascido em Tarso, da Cilícia, e ele foi educado no grupo mais conservador dos judeus, os fariseus. O seu professor, ele foi nada mais, nada menos que o grande mestre, o grande rabi Gamaliel, um grande mestre fariseu, uma referência, né? Paulo, ele tinha 2 nomes, um judeu e um grego. Seu nome judaico era Saulo e o grego era Paulo. Eu já ouvi até alguns pregadores dizendo que Deus, assim como mudou o nome de Abraão, também mudou o nome de Saulo. Ele se chamava Saulo inicialmente, e aí depois então Deus mudou o nome dele para Paulo. Mas isso não confere, né? Paulo já tinha esses 2 nomes, ele tinha 2 nacionalidades. Uma coisa não muito comum, né, para aquela época, porque Paulo ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. E para se adquirir a cidadania romana não era algo fácil, né? Custava muito caro. E Paulo tinha essa regalia, por assim dizer, de nascença, né? Ele já nasceu com esse direito. Então ele tinha 2 nomes, né? Um nome judaico, Saulo, que aparece muito no começo, né, ali de Atos na história dele, né, que começa ali a partir do capítulo 9. Ele aparece muito com o nome Saulo. Depois de um tempo a gente vê que ele estava em uma região onde também tinha um tal de Paulo Sérgio, e aí Lucas, que está escrevendo, ele já começa a chamar ali Saulo de Paulo, né? Dali por diante, até o final de Atos, é Paulo, né, que ele é chamado assim de Paulo. E nas outras cartas também a gente vê o próprio apóstolo Pedro, por exemplo, chamando ele de Paulo, né? Muito bem. Ele era muito zeloso das tradições judaicas. E foi justamente esse zelo dele que o levou a se tornar um dos grandes, se não o maior perseguidor da Igreja do Senhor Jesus naquele período, né? Ele realmente trouxe muita dor e muito sofrimento para o povo de Deus naquele tempo. Ele era uma pessoa implacável. Ele era uma fera realmente indomável, né? Um animal que não tinha como realmente amansar. Era um animal realmente indomável. Ele perseguiu com todas as suas forças aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Ele não mediu esforços para prender os discípulos de Cristo, mas em uma dessas perseguições, os irmãos lembram, ele não mediu esforços. Damasco já é uma cidade fora dos limites de Jerusalém, uma cidade de gentios, né? E ele pede autorização, pede cartas de autorização e parte para lá e quer porque quer acabar com aquele grupo, né, de seguidores do Senhor Jesus Cristo. E em uma de suas perseguições, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus lhe apareceu e mudou para sempre a sua vida. Depois daquele encontro dele com o Senhor, a vida dele não foi mais a mesma. Deus mudou a vida dele. E de perseguidor da igreja, ele passa a ser o maior defensor dela. Ele foi o maior evangelista da história da igreja. O maior missionário e plantador de igreja até os dias de hoje. E o exemplo de sua vida continua motivando muitos cristãos até os dias de hoje. Paulo, sem sombra de dúvida, foi
um grande pregador, um grande evangelista, um dos maiores missionários, né, que já existiu. Então está aí um pequeno resumo, né, a respeito do autor, do apóstolo Paulo. Lembrando que é um pequeno resumo, né, tem muita coisa sobre a vida de Paulo. Os irmãos se conhecem o livro de Atos, sabem que lá tem bastante informação a respeito dele. As cartas de Paulo também ele costuma revelar porções de sua vida. Então aqui é apenas um pequeno resumo. Agora falar um pouquinho sobre a igreja lá de Roma, né, a qual essa carta ela foi endereçada. Os destinatários dessa carta é a Igreja do Senhor Jesus em Roma. Não se sabe ao certo como ela se originou, mas o mais provável e aceito pelos teólogos é de que ela se originou com os judeus de Roma que estavam em Jerusalém quando o Espírito Santo ele foi derramado nos discípulos do Senhor Jesus Cristo lá na festa de Pentecostes, né? Como os irmãos lembram, né? São festas anuais e são festas principais, né? Nós temos aí três grandes festas principais dos judeus, que nessas festas eles faziam todo o esforço possível para estar presente em Jerusalém. Nós temos aí a Páscoa, nós temos aí o Pentecoste, né, a festa dos tabernáculos, são as três principais festas que os judeus faziam muita questão, né, de estar presente. Então, esses judeus, eles vieram de Roma, foram até Jerusalém, estavam lá no período do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 discípulos do Senhor Jesus, e eles então presenciaram, eles viram aquilo dali. E então eles retornaram para Roma e transmitiram aos demais judeus de lá as revelações que eles tinham ouvido, né, naquele momento, que foi um momento realmente marcante. E eles falaram de que as promessas a respeito do Messias tinham se cumprido. Então eles voltaram para Roma, falaram das revelações que eles ouviram, de que o Messias havia vindo, que as promessas feitas pelos profetas tinham se cumprido, e muitos creram, um grupo se formou, esse grupo foi crescendo, gentios foram também sendo adicionados a esse grupo, e a igreja se fortaleceu e era uma igreja grande e forte. A igreja de Roma, ela era firme no Senhor, e sua reputação ela era conhecida pelas outras igrejas, e em particular também conhecida, claro, pelo apóstolo Paulo. Mas um ponto importante que devemos lembrar é de que havia uma certa tensão na igreja entre os judeus e os gentios, né? Os irmãos que lembram aí, porque isso não era somente, né, na igreja de Roma, mas na igreja como um todo. Os irmãos lembram aí em Atos de que os judeus cristãos que creram no Senhor Jesus Cristo teve uma certa resistência, uma certa dificuldade aí em aceitar os cristãos gentios. E mesmo quando houve aquele concílio lá em Atos capítulo 15, né, que a gente viu lá, Paulo desceu justamente para Jerusalém para resolver essa questão dos gentios que creram, né, o que fazer, como se reunir, o que fazer com eles. Ah, mesmo aquele concílio tendo decidido de que eles são irmãos e que não tinham que cumprir aquelas exigências que os judeus já estavam acostumados a cumprir, mesmo assim ainda o relacionamento entre judeu e gentio era um pouco tenso, né? Aqui e ali havia uma certa dificuldade no relacionamento entre eles. A igreja em Roma, e Paulo vai tratar, né, sobre essa questão também aqui na carta. A igreja em Roma, por mais que fosse uma igreja forte, ela não tinha ainda recebido os ensinamentos dos apóstolos. Porque lembra, não foi fundada por Paulo nem por nenhum outro apóstolo, né? Essa igreja meio que surgiu por meio desses judeus que foram na festa de Pentecostes em Jerusalém e retornaram para Roma dando um testemunho, né, daquilo que eles ouviram, e um grupo se formou e então a igreja daquele ponto ali cresceu.
E nessa carta, então, Paulo ele vai tratar dos principais pontos do Evangelho e ajudar a igreja a compreender melhor a justificação pela fé e também a viver uma vida em santidade guiada pelo Espírito Santo. Agora vamos falar, né, gastar um pouquinho de tempo aqui falando a respeito da origem dessa carta, o que levou Paulo, então, a escrever essa carta. Queridos, como nós já vimos, não há dúvidas de que foi Paulo que escreveu esta carta. Mas quando ele escreveu e por quê? Bem, Paulo ele já tinha percorrido já um longo caminho, praticamente já tinha pregado ali em toda aquela região, né? E ele almejava então ir mais longe. Ele olhou assim para os quatro cantos e não viu ali mais campo onde ele pudesse pregar. Ele já tinha ali percorrido toda aquela região, né? Ásia Maior, Ásia Menor, né? Então tinha percorrido toda aquela região ali, em torno ali do Mar Morto. E ele então almejava ir um pouco mais longe, um pouco mais distante. Ele queria ir para a Espanha. Paulo queria pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido ainda anunciado. E a igreja mais próxima e com condições de o ajudar nessa missão era então a igreja em Roma. Como ele queria ir para a Espanha, e a igreja mais próxima, a igreja mais bem organizada e estruturada, que poderia dar o suporte que ele precisaria para poder ir para a Espanha, seria então a igreja de Roma. Então ele escreve essa carta com tal objetivo, né, de querer a ajuda dos irmãos para poder ir para a Espanha. Paulo ele tinha um último trabalho antes de sair daquela região. Ele queria entregar uma oferta que ele vinha juntando já há algum tempo, né, das igrejas gentílicas, para a igreja de Jerusalém. Isso a gente viu em Coríntios, né, quando a gente estava expondo Coríntios, a gente viu que Paulo estava levantando aí essa coleta, né, dentre as igrejas gentílicas, para poder ajudar os irmãos judeus. Isso era uma prova muito boa, né, uma atitude muito bacana, porque aí os gentios estariam dando um testemunho, uma prova de amor para com os irmãos judeus. E Paulo então passou um tempo aí fazendo essa coleta, juntando um canto, juntando do outro, e ele antes de partir, o objetivo de Paulo era sair de Éfeso, ir para Jerusalém, entregar essa coleta, de lá ir para Roma e de Roma ir então para a Espanha. Esses eram os planos de Paulo, mas os planos de Deus eram diferentes para Paulo, né? Muito bem. Então ele tinha aí esse último trabalho que ele queria fazer. Os teólogos eles se dividem, irmãos, na questão onde Paulo se encontrava quando escreveu esta carta, se em Éfeso ou em uma outra cidade naquela região. Então, eu já vi muitos comentaristas bons, né? Eles ficam divididos. Uns falam que foi em Éfeso, né? Um deles que eu li recentemente, a, o irmão Spurgeon, né? Ele entende, então, ele afirma de que era em Éfeso que ele estava. Outros afirmam que não estava necessariamente em Éfeso, mas estava ali próximo, né, naquela região, em alguma cidade ali próximo de Éfeso. Bom, mas, em todo caso, né? Mas o que nós sabemos com muita clareza, irmãos, é de que ele escreveu esta carta antes de ir para Jerusalém. Isso é uma certeza que nós temos, né? Se ele estava em Éfeso ou próximo de Éfeso, isso talvez a gente não tenha uma clareza muito grande, mas nós sabemos de que Paulo escreveu esta carta antes dele ir para Jerusalém. Porque os irmãos lembram que quando ele foi para Jerusalém, ele então é preso, ele de lá é levado para Cesareia, passa lá 2 anos, de Cesareia ele então é levado para Roma, aonde lá ele passa mais 2 anos preso em Roma. Então ele escreveu antes de ir para Jerusalém, né, para levar essa coleta. Queridos, a data mais provável para esta carta é o ano 56 aí depois de Cristo. Romanos foi escrito pouco tempo depois aí de Gálatas, né? Paulo já tinha escrito algumas cartas antes, se não me engano, umas 6 cartas antes. E antes de Romanos, a última que ele tinha escrito era Gálatas. Alguns teólogos colocam as duas cartas no mesmo ano, no ano aí 56, né, com um espaço de tempo curto entre as duas.
Teve um teólogo que até disse, olha, Paulo estava ainda respirando, né, ainda as doutrinas e ensinamentos que ele estava falando lá em Gálatas, né, que é a questão da justificação pela fé. Alguns até apontam que Romanos seria aí uma parte 2, uma continuação de Gálatas, do assunto, né, que ele estava tratando em Gálatas, da questão da justificação pela fé. Como Paulo ele não tinha conhecido aquela igreja pessoalmente, ele não tinha ido lá, não tinha visitado lá, né, ele não conhecia os irmãos pessoalmente. Ele conhecia alguns irmãos, mas ele não conhecia a igreja como um todo. Ele nunca tinha ido lá em Roma, né, visitar essa igreja. E não tinha sido ele que tinha fundado. E ele queria muito a ajuda dessa igreja. Então, ele fez o quê? Ele escreveu. E ele, por muitas vezes, tentou, né, visitar, ir até a igreja de Roma, mas ele não conseguiu, ele foi impedido. Né? E graças a Deus porque ele foi impedido, porque foi por ele não ter conseguido ir que, então, a carta aos Romanos surgiu. Né? Como ele não pôde ir, e ele queria muito ir lá, e estava muito perto dele ir lá, e ele tinha esses planos, ele então resolveu escrever a carta aqui aos Romanos, antes dele chegar lá. Então, e Deus providenciou aqui essa preciosidade aqui para nós, né, que é a carta aos Romanos. Então ele escreve uma carta com o objetivo de expor o evangelho que ele pregava e também de corrigir as informações erradas que os judaizantes espalhavam, eles espalhavam por toda a comunidade judaica. Né? Nós vimos isso, essa perseguição dos judaizantes na vida de Paulo. A gente viu isso, né? Em Corinto, tratamos um pouco sobre isso. Em Gálatas, em particular, é uma carta que Paulo se dedicou ali em bater de frente com eles. Eles diziam, irmãos, os judaizantes diziam que Paulo era um falso apóstolo, que ele não fazia parte dos 12, que ele pregava um evangelho diferente dos discípulos de Cristo, que ele pregava contra a lei de Moisés e contra o templo, né? Que Paulo é uma verdadeira ameaça para a tradição judaica. Em Gálatas, Paulo os confrontou de uma forma mais severa, né? Mas aqui, em Romanos, ele não perde a oportunidade e fala um pouco sobre a sua autoridade apostólica. Ele já começa ali nos primeiros versos, né, nas primeiras linhas da carta, já defendendo a sua autoridade apostólica. Partindo para o final, irmãos, eu vou dar aqui um breve esboço, né, da carta aos Romanos, para que a gente finalize, né? Paulo, então, queridos, ele começa explicando o porquê que as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E os irmãos vão perceber que Paulo, nessa carta, ele é muito sistemático, ele organiza ali as coisas de uma forma coerente e bem organizada, né, de forma certinha. Ele começa no capítulo de 1 a 3, 3 até o verso 20, ele diz que todos os homens estão debaixo do pecado e que são incapazes de se libertar por si mesmos. Do capítulo 1 até o capítulo 3 e até o verso 20, Paulo então fala o porquê, né, que as pessoas, que o homem, né, o ser humano, a raça humana, precisa ouvir o evangelho, né? E ele coloca ali ele diz que todos os homens estão debaixo do pecado e que são incapazes de se libertar por si mesmos. No capítulo 1, ele diz que os gentios estão condenados por conta dos seus pecados. No capítulo 2, ele diz que os judeus estão na mesma condição. E no capítulo 3, até o verso 20, ele deixa claro que todos, tanto os judeus como os gentios, estão aí debaixo da maldição de Deus e carecem então de sua graça e misericórdia. Né? Então, Paulo ele é bastante sistemático, bastante claro, ele organiza ali as principais doutrinas do Evangelho de uma forma surpreendente. Nos capítulos no capítulo 3, a partir do verso 21, até o capítulo 5, então nós temos aí capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 3 a partir do verso 21,
Paulo fala a respeito, então, da justificação, né? Se do capítulo 1 até o 3, verso 20, ele fala da questão da condenação, que todos estão debaixo da condenação, escravos do pecado. Capítulo 3, verso 21 até o capítulo 5, ele fala a respeito da justificação. Como eu falei para os irmãos, ele é bastante sistemático, né? No capítulo 3, do verso 21 até o verso 31, ele deixa claro que a justificação é somente pela fé. Ele deixa isso, ele organiza ali de uma forma bastante interessante. E para este ponto ficar ainda mais claro da justificação pela fé, no capítulo 4, ele usa então o exemplo de Abraão, que foi justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras. No capítulo 5, ele fala do Senhor Jesus Cristo como sendo o segundo Adão, pelo qual veio a nossa salvação. Ele usa ali o exemplo de, ele bota em paralelo ali Adão e o Senhor Jesus Cristo. Ele deixa claro ali que a condenação ela veio por conta da desobediência de Adão e que a salvação veio pela obediência do Senhor Jesus Cristo. Então, é algo surpreendente. Nos capítulos de 6 a 8, né, se os irmãos estiverem aí atentos, né, no plano de Deus da salvação, que a gente já vem conversando já há bastante tempo, né, então tem essas etapas aí. Então, depois, dali, primeiramente, né, a gente tem que tomar conhecimento do pecado, né, por meio da pregação do Evangelho. Tomamos conhecimento do pecado, da nossa pecaminosidade, em seguida vem a salvação, vem a justificação, e ela é somente pela fé. E aqueles que foram justificados, o que vem agora, a próxima etapa na vida dessa pessoa que foi justificada, é então a santificação. E é justamente disso que Paulo trata aí do capítulo 6 até o capítulo 8. Paulo vai falar a respeito da santificação. No capítulo 6, ele diz que fomos libertos da escravidão do pecado. Já no capítulo 7, ele diz que fomos libertos da lei, né? E também explica qual é o seu papel em nossas vidas, né? No capítulo 8, então, aí ele fala a respeito da vida no Espírito, né? Ele deixa claro que a gente fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos da escravidão da lei, e que agora, então, vivemos debaixo do Espírito Santo, né? Sendo guiado e conduzido por ele. Nos capítulos 9 a 11, Paulo gasta um tempo aí falando sobre o papel de Israel no plano da salvação. E também de como os gentios foram adicionados à igreja do Senhor. E também são nesses capítulos que Paulo vai tratar sobre a soberania de Deus e sobre a eleição. E também vai fazer advertências e encorajamento tanto para os judeus como também para os gentios, né? De todos os capítulos, eu creio que esses três aí, capítulo 9, 10 e 11, vai ser um dos mais desafiadores, né? Para a gente, então, estudar juntos, né? Paulo vai tratar aí sobre a soberania de Deus, sobre a eleição. Muito bem. Nos capítulos de 12 a 14, Paulo dá instruções práticas, né? A partir do capítulo 12 aí de Romanos começa então aí a parte prática. Ele vem aí do capítulo 1 até o capítulo 11, doutrinando, né? Ensinando, instruindo, e então a partir do capítulo 12 começa então a parte prática da carta. Paulo dá instruções práticas, ele fala de como devemos viver diante de Deus e também como viver diante dos homens. No capítulo 12, ele ensina sobre a nossa consagração a Deus, já começa os primeiros versos do capítulo 14 assim, falando da nossa consagração ao Senhor, e também ele fala sobre o funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Ele explica, ele usa a ilustração do corpo humano para nos ensinar sobre o funcionamento do corpo de Cristo. Também vai falar sobre dons espirituais e um pouquinho mais. No capítulo 13, ele fala de que forma nós devemos viver na sociedade, principalmente respeitando aí as autoridades. Já no capítulo 14, ele nos ensina de que forma deve ser o relacionamento entre o forte
e o fraco na igreja, né? Eu relembro aqui rapidamente os irmãos, aquela questão de um que comia legume e aquele que não comia legume, né? O que comia desprezava o que não comia julgava aquele que comia, não tinha um relacionamento aí muito amigável, muito saudável. Paulo então ali chama a atenção das duas partes e nos ensina como nós devemos nos relacionar, né? Devemos entender que na igreja sempre vai ter pessoas um pouco mais fracas que outras, e aí o que fazer, como nós devemos nos comportar. Paulo nos ensina isso aí no capítulo 14, né? Partindo aqui para o finalzinho já, né? No capítulo 15, Paulo, então, ele fala sobre seus planos missionários e também sobre seus planos de visitar a igreja em Roma. E o último capítulo, o capítulo 16, temos então as últimas saudações e admoestações de Paulo para a igreja em Roma, né? E ali ele menciona também alguns nomes, né? É uma lista um pouco grandinha, né? Muito bem. Tá aqui, queridos, o esboço da carta, né? Será uma longa caminhada, será um prazer muito grande, né? Caminhar com os irmãos aqui pela carta de Romanos. É uma carta muito querida, né? Cheia de doutrina. Espero que essa carta possa trazer, de fato, para as nossas vidas bastante crescimento, amadurecimento espiritual e que nos possa levar a viver uma vida prática realmente mais temente aí ao Senhor. Né? Queridos, eu vou ficando por aqui. Eu falei, ia ser bastante breve, né? Somente aqui a introdução da carta aos Romanos. Se Deus permitir, para a semana nós iremos então entrar aí no capítulo 1 da carta aos Romanos. Ok? Vamos orar ao nosso bom Deus para finalizar aqui esse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que você tem nos dado de ouvir a tua palavra. Que o nosso estudo na carta aos Romanos possa trazer de fato mudanças profundas em nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais nos apaixonar por Ti, por Tua palavra, pelo Teu povo. Querido Deus, ora em prol dos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão passando por lutas, por momentos difíceis, que o Senhor possa dar a esses irmãos alívio, que o Senhor, que é o Deus de toda consolação, possa os consolar, possa renovar suas forças. Querido Deus, oramos em prol das famílias que estão sofrendo por conta dessa pandemia, que o Senhor possa confortar seus corações e que seja um tempo oportuno para que o Senhor possa se revelar para elas de uma forma salvífica e que cada um de nós possamos ser instrumentos em tuas mãos para que nós possamos levar o Evangelho a todos aqueles que o Senhor nos enviar. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que a graça do nosso bom Deus estejam com todos. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Irmão, porque o senhor, uma opinião, porque o senhor não pode fazer a ceia por aí, não? O senhor comanda a ceia por aí e os irmãos. Ok, boa pergunta, meu amado, né? Então, irmãos, nós podemos fazer o culto online, não podemos? Podemos, né? Então, a pregação, ela pode ser feita online, né? A pregação pode ser feita online. Mas, batismo, por exemplo, e a ceia, não. Batismo e ceia é algo que deve ser feito presencialmente, né? Então, a ceia não pode ser feita online, irmãos. A ceia é para ser feita presencialmente, é um momento de comunhão com os irmãos, né? Então, a gente tem que estar presente. E eu agradeço muito pela observação do irmão, porque aqui eu faço uma pergunta. Será que nós não estamos pecando, né, por não estarmos praticando a ceia? Já tem quanto tempo esse negócio aí, dessa quarentena, né? Já tem um bom tempo que a gente não ceia. Será que estamos então em pecado, né, desobedecendo a Deus por passar esse tempo todinho sem cearmos? Não, irmão, é só essa pergunta. Então, irmãos, não estamos em pecado, né? Agora, por que não estamos em pecado se nós não estamos praticando a ceia? É porque a Bíblia, ela não nos instruiu de quantas vezes nós devemos ceiar. Ela não diz que tem que ser uma vez por mês, não fala que tem que ser uma vez por semana, ela também não fala que tem que ser uma vez por ano. Ela só nos ensina que nós devemos ceiar. A ceia tem que ter. Mas ela não nos diz quando isso deve, ou com que frequência isso deve acontecer. Então, nós não estamos em pecado por não estarmos ceando, mas eu desejo muito cear, mas é algo que não dá para fazermos online, tá?
é algo que tem que ser feito presencialmente. Tá bom? Ok. Agradeço muito, irmão, pela pergunta, viu, irmão? Uma boa observação, né? Obrigado aí pela resposta. Nada, assim que possível, né, que a gente possa estar juntos, pode ter certeza que na primeira reunião que a gente for fazer, a gente vai ceiar, né? Vamos ceiar, né? Tá bom? E eu vou lembrar, viu, irmão? Na primeira reunião que tiver, mas estou lembrada. Vou preparar tudo. Amém, irmã, né? Que é bem provável, Amém. né? Amém. Bem provável. Então, amém. Já anota aí direitinho aí. Primeira Amém. reunião, a gente iremos, então, ceiar juntos, né? Para a honra e a glória do nosso Deus. Mais alguma, Amado? Tem alguma pergunta? Não, eu não. Aqui, irmão Marcelo tem umas perguntas boas, né? Olha aí no celular, irmão. Olha, No momento não tem não, irmão. tranquilo, né? Muito bem. A gente aqui também tem não. Ok, amados. Bom, queridos, então vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe os irmãos. É sempre bom rever os irmãos, né?